Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do futebol. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda rodada da semifinal, ou melhor dizendo, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, um grande clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense, um baita de um jogo numa das semifinais da Copa do Brasil. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 500 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco duelam por uma das vagas para a grande decisão da Copa do Brasil, um grande clássico aí do futebol carioca e um dos grandes clássicos aí do futebol brasileiro. E claro que se você for colocar, né, os dois times um do lado do outro, é claro que o Fluminense vive o melhor momento aí, principalmente nos últimos anos, né? O Fluminense que tem um título da competição e quer voltar a ganhar a Copa do Brasil depois de 18 anos. 18 anos sem o Fluminense vencer a Copa do Brasil. A única conquista da equipe foi em 2007, quando o Fluminense venceu o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli pelo placar de 1-0. De lá para cá foram 18 anos, né, melhor dizendo, 18 anos sem vencer a competição, porém o Fluminense aí acumulou grandes títulos ao longo desses 18 anos, né? Venceu Campeonato Brasileiro, venceu o Campeonato Carioca e, claro, o maior título da história do Fluminense até este momento, que foi a conquista da Libertadores da América, perdão, de 2023. O Fluminense, que terminou na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, já está com a vaga garantida para a fase de grupos da próxima Libertadores e, claro, tem aí um bom elenco. E do outro lado, a equipe do Vasco, né? O Vasco que tem tradição, o Vasco que tem torcida, o Vasco que tem aí grandes títulos, mas não vence aí um título de expressão há muito tempo. Falando especificamente da Copa do Brasil, né? O Vasco também tem um título da competição, vencido em 2011, né? Conquistado em 2011, ou seja, o único título que o Vasco tem é mais recente do que o do Fluminense. O Fluminense foi em 2007, o Vasco foi em 2011, quando venceu a equipe do Coritiba. No jogo de ida em São Januário, o Vasco venceu o Coritiba por 1-0. No jogo da volta, no Couto Pereira, o Coritiba venceu por 3-2. No agregado foi 3-3, mas por conta do critério do gol fora de casa. Sim, nessa época ainda existia o gol fora de casa. E como o Vasco fez 2 dentro do Couto Pereira, o Vasco foi declarado campeão da Copa do Brasil. E como eu falei, esse inclusive foi o último título grande que o Vasco conquistou. Desde 2011 o Vasco não ganha um título de expressão. O mesmo, claro, não pode ser falado dos seus rivais no Rio de Janeiro, né? E nos últimos anos, Botafogo, Flamengo e Fluminense ganharam grandes títulos. O Botafogo venceu aí a sua primeira Libertadores, venceu o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, assim como o Fluminense, né, que ganhou também a sua primeira Libertadores. E o Flamengo não tem nem o que dizer, né, gente? Ganhou aí, se eu não me engano, 2 vezes a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro, é o atual tetracampeão da Libertadores. Enfim, o Flamengo não tem nem o que dizer, né? E até porque, falando em Libertadores,
os últimos 3 campeões da Liberta foram os cariocas, né? Em 2023 foi o Fluminense, 2024 o Botafogo e agora em 2025 o Flamengo. E o Vasco, infelizmente, né, ficou para trás. Então, é claro que isso incomoda muito o seu torcedor, isso incomoda a sua torcida, e é claro que o Vasco quer acabar aí com essa sequência, com esse jejum, quer voltar a disputar grandes títulos aí ainda esse ano aí de preferência, né? O Vasco que até o momento ainda não tem vaga em nenhuma competição intercontinental, né? O Vasco está fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas isso pode mudar em caso de título do próprio Fluminense ou da equipe do Cruzeiro. Enfim, Vasco e Fluminense jogam nesta quinta-feira pela partida de ida das semifinais. O jogo está marcado para começar às 8 horas da noite no São Januário. No seu último jogo, o Vasco encarou o Atlético Mineiro pela última rodada do Brasileirão. O jogo aconteceu lá em BH e o Vasco foi goleado pelo placar de 5-0. Já a equipe do Fluminense, no seu último jogo, encarou a equipe do Bahia, também pelo Brasileiro, jogando no Maracanã, e o Fluminense venceu pelo placar de 2-0. As escalações das duas equipes, as prováveis escalações das duas equipes, começando evidentemente pelo dono da casa, a equipe do Vasco, que deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Cauã Barros, Coutinho e Nuno Moreira, na frente Andrés Gomes e Ryan. Repetindo a provável escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho, na frente Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, a provável escalação do Vasco. Já do Fluminense, né, a provável escalação aí da equipe do Flu, tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, na frente Soteldo, Kevin Serna e Everaldo. Repetindo a provável escalação da equipe do Fluminense, tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Frietes e René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, na frente Soteldo, Kevin Serna e Everaldo, a provável escalação da equipe do Fluminense. A arbitragem para o clássico vai ficar por conta do senhor Rafael Klaus. Os assistentes são Danilo, Ricardo Simão Maniz e Alex Ang Ribeiro. E no VAR vai ficar por conta do senhor Daniel Nobre Bins. A transmissão da partida vai ficar por conta do pay-per-view da TV Globo em TV fechada e, claro, do Paramount Plus ou do Prime Video, como você preferir. Enfim, esse é o cenário de Vasco e Fluminense. De um lado, um time que quer continuar ganhando títulos importantes, do outro quer quebrar essa sequência incômoda de falta de títulos de expressão. Quem vai sair na frente nessa semifinal? Para você, torcedor, torcedora, para você, vai ter um vencedor neste clássico? Qual é o seu palpite para Vasco e Fluminense? Escreva tudo aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!